Graça e paz da parte de Deus o Pai com cada irmão, amigo, simpatizante da nossa fé cristã. Que bom ter todos vocês aqui. Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Voltamos para falar as palavras da vida, as palavras da salvação. Amados, é motivo de muita alegria que hoje eu venho aqui compartilhar com vocês uma experiência a qual eu quero poder proporcionar também a ti e a mim. Tente mais uma vez, não pare de lutar. Essa mensagem é para você que está passando por desânimo, por lutas, por perseguições. Essa mensagem vai falar diretamente ao teu coração, você mesmo, que está pensando em desistir, você que já cansou de lutar, você que já talvez não enxerga um horizonte a brilhar. Você mesmo, você que está me acompanhando ou que irá me acompanhar, talvez você disse consigo mesmo nas horas mais escuras: eu vou desistir. Eu vou desistir do meu trabalho, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir do meu casamento, eu estou cansado, eu estou fraco, eu não consigo mais. A minha mensagem para ti nesta noite é: tente outra vez, não pare de lutar. Amados, sem mais demora, eu quero aqui agradecer o carinho de todas as pessoas que têm nos comunicado, que têm nos mandado mensagens, que têm falado pessoalmente conosco, que pediram para nós voltarmos com as lives. Há alguns dias estávamos afastados, bem sabe o Senhor os motivos. Mas então, a pedido de almas, de vidas que querem continuar sendo transformadas, estamos aqui. Essa mensagem é para nós, então permaneça conosco, fica até o final, pois eu tenho certeza de que você dará um ânimo, uma esperança, uma alegria toda especial para vencer, para conseguir superar, não importa as dificuldades que você esteja passando, não importa os problemas que você tenha enfrentado, tudo posso naquele que me fortalece, tudo é possível ao que crê. Então, sem mais demora, essa mensagem é para você. Mais uma vez, gratidão, muito obrigado por as pessoas que nos lembraram de nós e pediram para nós voltarmos a falar das palavras de vida, das palavras da salvação, daquele que vive e que reina, daquele que é comigo, daquele que é contigo, daquele que não nos desamparará, nem que sequer que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, pois ele não nos deixará sós. Sem mais demora, meus amados, no Evangelho de João, no capítulo 21, os irmãos que querem acompanhar, Evangelho de João, no capítulo de número 21, aonde nos mostra um cenário de desânimo, mas também um cenário de superação, um cenário de vitória, um cenário aonde o milagre é alcançado, o impossível é conquistado, e eu te digo, tenha fé, porque a fé atrai o milagre. Você tem fé? Você crê? Tente outra vez, meu amado. Esse cenário de desânimo nos mostra o que hoje as pessoas, a sociedade está vivendo, preocupada, aflita, angustiada, com medo do amanhã. E os motivos são vários: guerras, doenças, maldade por todos os lados, traições. Parece que o mundo está em colapso, parece que as coisas irão desabar, mas não é tarde. Não é tarde para tentar novamente. Não é tarde para você voltar para o mar. Permaneça conosco e você entenderá essa mensagem, porque eu tenho por certo de aquele que nos chamou, daquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, é fiel para cumpri-la. Veja bem o que nos diz o texto. Livro de João, capítulo 21.
Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, mas manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas aquela noite nada apanharam. Repita comigo, meu amado. Naquela noite nada apanharam. Mais uma vez, grave bem essa palavra. Naquela noite nada pescaram. Parece que você está andando em círculo? Parece que você não vai alcançar a promessa? Parece que você não vai conseguir. Guarde bem esta palavra. Tente outra vez. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe eles: Não. Quantas das vezes perguntam a ti e a mim: Você tem esperança de vencer esses problemas? Quantas das vezes a gente olha para o tamanho do gigante, olha para o tamanho do problema e diz: Não, eu não vou conseguir, eu estou cansado, eu estou exausto de lutar sozinho. Quantas das vezes a nossa resposta é assim para o Senhor? Mas do que adianta eu ter fé? Do que adianta eu servir? Do que adianta eu fazer o bem se não me retribui na medida que eu quero? O Senhor nos recompensará. Amados, não pare de lutar. Então Jesus lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Quero repetir esse verso contigo, meu amado, minha amada. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo assim a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Amado, o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou para encher a tua rede, para abençoar o teu celeiro, para fazer a prateleira da tua casa transbordar. Ele é o provedor, Ele não nos deixará sós, Ele pelejará por nós. Amados, algumas observações para nós fazermos nessa passagem que nos enchem de força para voltar para o mar. Quantas das vezes a gente pensa em não prosseguir com o propósito, com a promessa? Já é tarde. Há quanto tempo você está tentando e não tem resposta? Há quanto tempo você tem buscado e não tem encontrado? Há quantas vezes você bate na porta e a porta não se abre? Parece que você está gritando para o vento. Meu amado, já era tarde, mas o Senhor convida a nós para voltar para o mar. Muitas das vezes a gente tem lançado a rede para o lado esquerdo do barco e não tem encontrado a resposta, não tem encontrado a direção, o caminho. E então nós vemos que é necessário lançar a rede à direita, à ordem e ao mando do Mestre. Os discípulos estão cansados, frustrados e vazios. Quantos de nós talvez nos sentimos nessa mesma condição? Pedro decide então voltar ao que conhecia,
Pedro era um grande pescador. Pedro era um homem influente na sociedade, mas ele tentava, mas porém vivia numa estagnação, pois eles pescaram a noite toda e não encontraram nada. Imagine agora voltar para a praia e se encontrar com o Mestre, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Enquanto eu e você não reconhecer Jesus em nossas vidas, não reconhecer Ele como o Senhor e Salvador de nossa alma, não reconhecer que Ele é o Filho de Deus, não reconhecer que Ele é o nosso Mestre, nós não vamos conseguir alcançar o milagre, as bênçãos e a promessa das bem-aventuranças em nossas vidas. Os discípulos acharam que talvez fosse um fantasma, não reconheceram o Mestre na praia. E sabe por que o Mestre estava na praia esperando pelo amanhecer? Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Por isso eu te digo, tente outra vez, não desista. É nesse tempo que Jesus faz um convite a mim e a ti, a ouvir a sua voz e a obedecê-lo. Não basta termos fé, temos que obedecer. E então nós vemos que eles tentaram e não deu certo. É assim que muitos nos dias de hoje estão fazendo. Buscam aqui, buscam ali, mas a rede continua vazia. Meu amado, a tua rede está vazia? Até nesta noite, até neste momento, eu quero te convidar a voltar comigo pelos olhos da fé ao mar e ao mando do Senhor Jesus lançar a rede à direita. Obedecer, ter fé, ter comunhão e intimidade com Ele. E então, agora, nós teremos uma vida transformada. Muitos estão vivendo noites de tentativas frustradas, estão buscando e não encontrando casamentos, ministério, vida espiritual, finanças e sonhos, tudo por água abaixo. As más companhias corrompem os bons costumes, meu amado. Ande com quem te aproxima do altar de Deus. Caso contrário, não serve para fazer parte do teu círculo de amizade. Amado, essa mensagem é para ti, é para mim. A noite do desânimo é longa, parece que não passa, parece que não tem fim. Insônia, depressão, ansiedade, aflição, angústia, são todas as coisas que ocupam o barco da nossa vida. E somente Jesus pode tirar isto para trocar pelas bênçãos. 153 grandes peixes, 153 grandes vitórias te esperam. Amado, não deixe para amanhã o que você deve e pode fazer hoje mesmo. Jesus aparece no momento da fraqueza. Jesus aparece no momento que a gente está se sentindo sozinho, no momento que a gente pensa que não mais dará certo. Mas ao amanhecer, Jesus estava na praia esperando os apóstolos. Jesus está esperando você aí mesmo. Quem ouve as minhas palavras, ouve as palavras daquele que me enviou. E então, Jesus aparece na nossa vida quando a gente pensa em desistir, no amanhecer, quando tudo parece ter acabado. Eles não reconhecem a Jesus por causa do cansaço. Amados, o cansaço faz com que a gente perca a visão espiritual. Por isso eu te digo, não pare de lutar, não pare de buscar, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de estudar a palavra, não desista. Lute, você é capaz. Lançai a rede à direita, ao mando do Senhor Jesus Cristo. Jesus não dá um sermão, não dá uma dura repreensão. Ele nos dá uma direção, nos dá um sentido, nos dá um caminho. Ele não manda a gente trocar de barco, muito menos de remo. Ele não manda nós voltarmos outro dia. Ele só muda o lado da rede. Do jeito que você está. Aí mesmo,
abatido, preocupado, triste, desanimado, angustiado, do jeitinho que você está, só mude a direção, olhe para Jesus, olhe para a cruz, mas a cruz vazia, porque ele venceu e vivo está, ressuscitou, o Mestre vive para todo o sempre. Ele está dizendo para você não desistir, está dizendo para mim continuar. Faça de novo, mas faça do jeito do Senhor Jesus. A obediência simples pode abrir muitas portas para a gente, meus amados. O milagre que rompe o desânimo, meu amado. Eles não podiam mais tirar a rede da água, de tantos peixes que tinham. Você está preparado para viver o novo? Para viver o milagre? Para viver o sobrenatural? Chega de pescar galhos, troncos, folhas. Chega de puxar a rede vazia. Vamos agora juntos ao mando de Jesus, na direção dele, da maneira que funciona, lançar a rede para a direita. Quando ele fala, os resultados mudam, os cenários viram e as redes se enchem. Mas primeiro, nós temos que ter o reconhecimento de que é o Senhor, assim como Pedro, assim como João e assim como os outros que estavam no barco. O reconhecimento de Jesus em nossa vida como o Senhor e Mestre deve ser imediato. E então, no mesmo dia, ele nos convida a voltar para o mar. Você imagina comigo? Remamos a noite toda, trabalhamos a noite toda no cenário da vida. Não pescamos nada, não tivemos respostas, estamos cansados, estamos pensando em desistir. Imagine encontrar uma pessoa na praia e dizer, volta para o mar. Qual seria a tua reação? Ficaria bravo? Discutiria? Ou diria, não adianta, eu estou a noite toda pescando e não encontrei nada. Que a minha resposta e a sua seja a mesma resposta dos apóstolos. Não hesitaram, reconheceram que era o Mestre e voltaram para o mar. E ao mando dele, lançaram a rede à direita. Reacenda o propósito, meu amado. Volte a sonhar, volte a crer. Ele está dizendo para mim e para você, não desistir, pois a noite vazia, o desânimo, as frustrações, tudo isso vem para nos fortalecer, tudo isso vem para nos moldar, para nos preparar para o grande propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nada acontece por acaso. O que Ele faz agora nós não entendemos, porém amanhã nós entenderemos. Tente mais uma vez, mas tente com Jesus. A sua rede não vai ficar vazia para sempre. E a sua história não termina no barco, nem no fracasso. Jesus está na praia e Ele está chamando você para tentar mais uma vez. Então esta é a mensagem que eu tenho para você. Espero que ela produza muitos frutos. E lembre-se, 153 grandes peixes, de tal maneira que o barco se enchia e a rede não se rompeu. Sabe qual que é o significado da rede não se romper? É que Ele dará o fardo que a gente pode carregar. Não vos sobreveio tentação alguma a qual vocês não possam resistir, pois fiel é Ele, que nos guardará e nos fortalecerá para cumprir a promessa. Então, a rede não se rompe, porque nós seremos capazes de vencer, porque Ele está no barco, Ele está no controle. Que Ele abençoe imensamente a tua vida. Espero ver vocês em breve. Comente, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, que creio que agora nós viveremos de dia em dia, pela renovação do Espírito, que nos fará viver as bem-aventuranças do Mestre. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E então volte para o mar. Tente outra vez, meu amado, não é tarde. Nós vamos conseguir. Tudo é possível ao que crê. Se tu crê, tu verás a glória do Senhor. Bem-aventurados que não viram e creram. Pedi
e vos será dado, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate na porta, a porta se abre. Que o Senhor, Jesus, o Filho de Deus, abençoe imensamente a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho. Não desista, não pare de lutar. Tente outra vez, mas tente com Jesus. Espero ver vocês em breve. Até logo.